Saudações, clube! Eu sou LKZ e tá começando mais um vídeo do canal Clube Fiction, o seu clube da cultura pop. Eu sei que vocês estavam com saudade do canal, então... Do canal não, das resenhas, né, do canal. Então eu trago pra vocês a resenha do livro Contos Extraordinários do Edgar Allan Poe, que eu fiz uma pequena enquete nas minhas redes sociais, no Facebook e no Instagram, dando opção sobre o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, e Edgar Allan Poe. Então a maioria escolheu o livro do Edgar Allan Poe, que é esse exemplar aqui. E eu vou fazer a resenha do livro do Edgar Allan Poe, obviamente, né? Vamos começar falando um pouco do Edgar Allan Poe, esse escritor magnífico, genial, atemporal e tudo mais. O Edgar Allan Poe, ele nasceu em 19 de janeiro de 1809 e morreu em 1849. Ele é considerado o criador do conto policial. E ele inspira escritores do mundo inteiro até hoje. Até hoje ele é inspirador, por isso que eu falei que ele é atemporal. Então a gente vai ver muito da genialidade desse escritor nesse livro aqui, que fazia muito tempo que eu queria ler Edgar Allan Poe e nunca tive a oportunidade. Então, passando pela feira, que eu já falei em outra resenha do canal, tem uma feira ali no shopping, vi que tinha promoção de livro como sempre, né? E tinha esse exemplar do Allan Poe, então eu pensei, essa é a minha oportunidade de começar a ler Allan Poe. Então, eu não me arrependo porque é extraordinário, cara. E esse livro, ele reúne os textos mais expressivos do escritor. Então tem 8 contos, eu fiz assim, mas é 8. Cada um tem sua peculiaridade, tem propósito diferente e eu creio que todos eles têm uma mensagem, grande mensagem por trás. Então eu acho que eu vou falar um pouco dos contos, um por vez, mas antes eu vou falar um pouco do vocabulário do livro. Vou falar um pouco da linguagem do livro. A linguagem, na verdade, ela é uma linguagem simples, o que diferencia o vocabulário vasto do escritor. Ele tem um vocabulário bem vasto, com palavras que a gente às vezes nunca viu. Algumas referências ali que ele usa. E eu gostei bastante desse livro porque ele tem anotação. Eu sempre gosto quando o livro tem anotação, assim. Fala uma palavra meio que difícil, né? E daí ele mostra a explicação embaixo. Então a gente não precisa nem pesquisar no Google, né? Sempre quando eu tô lendo, às vezes eu fico pesquisando no Google. Mas vamos falar do livro, né? Conto por conto. Aqui no índice tem os 8 contos. Não sei se vai focar, mas tá aí os 8 contos. E eu vou falando dele um pouco da minha experiência com cada conto que eu li. Cada parte da leitura. Acabou de passar um ônibus aqui, mas tudo bem. O primeiro conto é O Gato Preto. Esse eu achei genial, cara. Para abrir o livro eu achei excelente. Porque ele conta, eu acho que ele tem uma mensagem por trás. Tem um dono de um gato que, não lembro se ele encontra, mas ele tem um gato que ele tem uma relação de amor com aquele gato. E é muito amor mesmo com aquele gato, sabe? Eu acho que ele ama mais o gato do que até a própria esposa, né? Tem uma reviravolta nessa história que ele mostra assim como um amor exagerado pode virar do dia pra noite um ódio exagerado. Pode inverter, sabe? De tanto tu amar, tu acaba sendo um amor doentio também. Eu acho que tem essa mensagem por trás, deve ter outras interpretações, mas essa é a minha. Esse conto eu tava lendo e o final ele é meio perturbador, sabe? Essas leituras assim, elas te atormentam de certo modo se você é meio sensível, sabe? Meio que me atormentou também um pouco essas leituras. Mas do Gato Preto nem tanto. Aí tem a Queda da Casa de Usher, que é o segundo conto. Usher é uma família, daí o personagem principal desse conto tá passando por lá e ele vê essa casa meio que abandonada, sabe? Que é a casa de Usher, que o Usher, o senhor Usher, ele convida esse personagem principal a visitar a casa dele. Aconteceu alguma coisa lá, tipo, ele não tá passando por uma fase boa e convida a visitar essa casa. E quando ele chega lá, ele vê que é muito sombrio. E é meio poético esse lado negro daquele visual da casa. Então ele tem toda uma poética por trás. E acontece um negócio terrível dentro dessa casa. Fica um clima horrível na família. E tem um desfecho aterrorizante também. A Máscara da Morte Vermelha. Essa é bastante interessante porque, pelo menos eu tive uma interpretação por trás desse conto, que acontece que tem uma cidade que está infestada por um vírus, vamos dizer assim, uma doença que está afetando todo mundo entre aspas, né? Porque o rei ali
daquele reino, ele faz uma fortaleza assim e ali só tá as pessoas da burguesia, as selecionadas ali dentro, que estão livres da doença, livre de tudo, dessa doença que é uma doença que eu não lembro o nome, né? Vamos ser sinceros. Mas tem uma doença lá que eles não são afetados e eles são a parte privilegiada da sociedade. Então tem tudo aquele lado da desigualdade social. Eu acho que tem muito a ver com o capitalismo, deve ser até uma crítica social. Eu achei interessante o desfecho dessa história, é da hora também, é aterrorizante. Só que eu não tô contando os desfechos para despertar a tua curiosidade de querer ler Allan Poe, porque vale muito a pena. E eu tô aqui para usar a minha influência, que é 0,0001, para tentar fazer você despertar sua curiosidade por esse livro aqui. Vamos ao conto do assassinato da Rua Morgue, que é um conto policial. Como eu disse, o Allan Poe, ele é o criador do conto policial. E esse ele mostra bastante do repertório dele na escrita. Que obviamente acontece um assassinato na Rua Morgue. E os dois personagens principais, que eles são apresentados de uma maneira diferente, sabe? Ele mostra sempre numas 2 ou 3 páginas, fica mostrando isso, que ele é como se fosse um analista, sabe? Tem um negócio muito interessante que esse analista com um amigo dele, só de estar andando na rua, ele descobre o que o outro tá pensando, só por pequenos diálogos fechados, assim. Daí o cara fica surpreendido, assim, como tu descobriu o que eu tava pensando? Aí ele disse, eu só analisei, sabe, os fatos dele, dá todo o caminho, a linha de pensamento que ele teve, eu achei isso genial. Esse personagem, eu acho que deveria ser enredo até de filme, assim, pra gente ver a genialidade. E esse assassinato, ele tem um plot twist enorme. Eu acho que o maior plot twist do livro é no assassinato da Rua Morgue, que é uma coisa que tu nunca vai ter passado pela tua cabeça quem foi, como foi esse assassinato. E quando é o desfecho, tu fica... plot twist. O Poço e o Pêndulo. O Poço e o Pêndulo tem... Ele meio que quebrou a quarta parede quando eu tava assistindo, porque eu li um dia que faltou luz aqui em casa. Daí eu tava lendo só com a luz do celular na página do livro e meio que quebrou a quarta parede porque ele começa falando do escuro, assim. Daí o personagem começa meio fazendo umas analogias na escuridão, que quando tu desmaia é como se tu tivesse morrido por algum tempo. Aí eu fiquei pensando, nossa, tô no escuro e tudo, tem tudo a ver. Ele é bastante poético também, ele usa bastante da poesia não poesia rimada, né, a poética, que esse personagem está lá preso no escuro, daí ele vai descobrindo onde ele tá, o que tá acontecendo, e no final tu descobre, e aquele final ele faz a ligação com o começo do livro. Até se tu voltar a página, tu vai entender bem melhor. Depois que tu terminar o conto, entendeu? Termina o conto e volta a página no começo, conto no começo, tu vai ver, nossa, cara, ligou certinho. Por isso a gente vê a genialidade do Allan Poe. O manuscrito encontrado em uma garrafa. Essa é totalmente poética, dava até para transformar numa poesia. Conta a história de um navegante, de um viajante, que ele vira náufrago. E daí tem um desfecho, é poético, mas não é tão impressionante quanto os outros contos. É o menos bom. Não é que é ruim, é o menos bom, entendeu? O Barril de Amontilado é uma história de vingança, uma vingança cruel, com requintes de crueldade, que você vai ver quando você lê. É óbvio, né, que eles vão ver quando lê. Porque se não ler, não vai ver, né? E o último conto é o Retrato Oval. O Retrato Oval é aterrorizante pra mim, porque eu sempre tive medo daqueles retratos ovais que tem na casa ali dos ancestrais da família. Sabe aquele retrato oval que tá aí na tela aí, ó? Eu sempre tive medo, daí quando ele falou do retrato oval ali naquele conto, fiquei, nossa, mano, não fala disso, não toca nesse assunto. Só que esse conto é genial também, cara. Fecha o livro quase que com chave de ouro, porque tem toda uma poética por trás também. Tem a ver com arte ali, ó. Ele vê o quadro na parede, no escuro, liga a luz, vê assim, nossa, esse quadro parece que tá com vida. Daí ele não sabe se... Parece que tem vida o quadro, que é um retrato de uma moça lá. Aí no final ele descobre o porquê ele tem vida. E eu até criei uma frase poética depois que eu li isso aí, que eu vou deixar pra vocês. Porque eu também escrevo algumas coisas, né? E eu até vou deixar no meu canal aqui, que tem algumas poesias na descrição. Que é mais ou menos assim a frase que eu criei, não, que foi derivada desse conto que eu li. Vida imita a arte, mas sem vida a arte não é arte. Fechando com essa frase, eu fico por aqui. Então leia esse livro, Edgar Allan Poe. Leia outros livros do Edgar Allan Poe também. Esse escritor vale muito a pena porque é genial. É um ícone da literatura. E eu quero deixar também para você indicar
O texto dele, O Corvo, também, que é genial também. É meio que uma poesia dele, um texto, uma poesia que é genial. Então, leia Edgar Allan Poe, que vale muito a pena. Saudações, clube, e até o próximo vídeo.